Vamos lá, então, para a aplicação direta da lei de Hess. A aplicação direta da lei de Hess é aquela em que a gente brinca com as equações, multiplica, divide, inverte, de forma que a soma das equações seja aquela cujo ΔH eu estou querendo calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber. Ele deu aqui 3 equações e a gente tem que saber qual é o ΔH que ele pede para calcular. Então, dadas as entalpias das reações representadas abaixo, essas 3 aqui, calcule a entalpia de formação da sacarose. Formação da sacarose. O que é a formação da sacarose? Vamos lá. Bom, formação é quando eu vou formar a sacarose. Formar a sacarose quer dizer que a sacarose é o meu produto. Qual é a sacarose? C12H2211 está aqui. Ó. Então, é essa substância aqui. Vamos lá. C12H2211. Ok? Sólida. Eu vou formar, mas como é a formação? É quando eu vou formar 1 mol da sacarose a partir dos seus elementos no estado padrão. Ou seja, substâncias simples, no estado físico e alotrópico mais estáveis, a 25 graus Celsius e 1 atm. Quais são os elementos químicos que compõem a sacarose? Vamos lá, eu tenho o carbono. Padrão do carbono, grafite. Olha só, grafite eu tenho aqui. Hidrogênio. Padrão do hidrogênio é H2 gasoso. E o oxigênio é O2 gasoso. Tem aqui e tem aqui. Então, primeira coisa, vamos montar a equação aqui. Então, eu tenho que partir de carbono grafite mais H2 gasoso mais O2 gasoso. Ok? E agora tem que balancear. Aqui tem que ser 1 mol, não precisa escrever 1, né? Quando não vai nada é 1, mas tem que ser 1 mol para poder calcular em entalpia em quilocalorias por mol, ou quilojoules por mol. Para facilitar a minha vida, eu posso até calcular, montar a equação formando, por exemplo, 2 mols, se eu não quiser colocar nenhum coeficiente fracionário. Só que aí eu tenho que lembrar, eu estou calculando ΔH para a formação de 2 mols. Então, a entalpia de formação é a metade do valor que eu encontrar. Aí, tudo tem a ver com a facilidade na hora de resolver. Aqui, como ele já deu aqui em cima ó, um coeficiente fracionário, não me parece razoável se preocupar com isso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 12 átomos de carbono depois da seta, então aqui eu também tenho que ter 12, ou seja, vamos escrever 12 aqui. O hidrogênio, aqui eu tenho 22 átomos de hidrogênio, então tem que ter 22 antes também. Como aqui já tem 2 átomos, se eu colocar 11 vezes 22, perdão, 11 vezes 2, deu os 22. E o oxigênio, eu tenho 11. Então, o número que eu vou colocar aqui na frente tem que ser o número que vezes 2 dá 11. Qual é o número que vezes 2 dá 11? A metade de 11. E aí a gente escreve na forma de fração para facilitar. Então, eu tenho que ter esta equação aqui a partir destas 3 aqui. Como é que eu vou fazer então? Olha só, vamos lá. Eu preciso ter 12 mols de carbono grafite entre os reagentes. Carbono grafite aparece aqui. Ele está antes da seta? Ele está antes da seta. Então, não preciso inverter a equação, ela já está no sentido correto. Mas eu preciso de 12 mols e aqui só tem 1. Então, vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 12. Então, aqui eu vou ficar com 12 carbono grafite mais 12 O2, formando 12 CO2. Vamos olhar aqui o hidrogênio, H2 gasoso. H2 gasoso eu tenho aqui. Ele está entre os reagentes, então está antes da seta. Como eu quero, não preciso inverter a equação, mas eu preciso de 11 mols e aqui eu só tenho 1. Então, se a primeira eu multipliquei por 12, essa aqui eu tenho que multiplicar por 11. Eu vou ficar com 11, aqui eu vou ficar com 11 meios e aqui 11 mols de água. E o oxigênio? Bom, o oxigênio aparece na primeira e na segunda, que eu já mexi, então provavelmente eu não vou precisar fazer nada com oxigênio. Se precisar, numa segunda etapa, a gente faz uma correçãozinha. E aí, eu preciso formar aqui 1 mol de sacarose, tá? Eu vou colocar aqui o estado sólido, né, para não dar bolor. E aqui eu tenho a sacarose, eu quero entre os produtos, ela aparece aqui entre os produtos, eu quero 1 mol, aqui tem 1 mol, então nessa equação aqui eu não preciso fazer nada, é mantê-la do jeito que está. Deixa eu só afastar um pouquinho isso aqui. Liberei o espaço, então esta equação aqui é a que eu quero. Vamos ver se somando essas 3 aqui, vai dar essa aqui? Então vamos lá.
Aqui, um tracinho aqui, né, para soma. Olha só, deixa eu mudar a cor aqui para facilitar. Eu tenho 12 mols de grafite, antes da seta, tá aqui, 12 mols de grafite. Tem mais carbono grafite em algum outro lugar aqui da equação? Não. Então é isso mesmo. Então vamos lá. 12, carbono, grafite. Ok, grafite. GR para não confundir com gasoso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho O2 gasoso, 12 O2 gasoso. Agora olha só. Eu tenho aqui, tenho O2 gasoso aqui, tenho O2 gasoso aqui e tenho O2 gasoso aqui. Percebam, eu tenho 12 O2 antes da seta e tenho 12 O2 depois. Então, esse aqui eu vou poder simplesmente cortar com esse aqui. Sobraram aqui 11 meios de O2 gasoso. Então, mais 11 meios de O2 gasoso. O que eu tenho aqui ainda? Ó, CO2. Eu tenho CO2 aqui em cima, depois da seta, e tenho aqui antes da seta. São 12 mols depois da seta, 12 mols antes. Então, vamos lá, a gente corta 12 mols de CO2. 12 antes da seta, 12 depois, entrou, saiu, não é reagente, não é produto. Agora, eu tenho aqui 11 mols de H2 gasoso. H2 gasoso tem em algum outro lugar da equação? Não. Então, eu vou copiar aqui embaixo 11 mols de H2 gasoso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho H2O, eu tenho 11 mols de H2O depois da seta, 11 mols antes da seta. Então, aqui eu vou também cortar. Certo? E o que está sobrando aqui? A única substância que faltou escrever é a sacarose, que está escrito depois da seta. Então, não tem nada antes que falta, só o que falta é a sacarose, C12H22O11, sólido. Aqui, reparem, vamos comparar. Essa equação aqui é rigorosamente a mesma que eu tenho aqui? Sim, até só apareceu invertido aqui, não tem nenhum problema. A mais B é igual a B mais A. O importante é que os reagentes são todos os mesmos, os produtos são todos os mesmos e nas mesmas quantidades. Quer dizer, então, que o ΔH dessa equação aqui, que foi pedido para calcular, é o ΔH dessa aqui. Se essa equação é a soma das três, o ΔH é a soma do ΔH das três. Então, vamos lá. Menos 94,1 vezes 12, isso vai dar menos 1.129,2. Quilocalorias não cabe aqui, deixa só um númerozinho. Deixa só um númerozinho, depois a gente pega. Aqui, menos 68,3 vezes 11, isso aqui vai dar menos 751,3. E aqui, continua o mesmo valor, é positivo, não precisa do sinal positivo, mas enfim, 1.349,6. Então, somando o ΔH dessa reação aqui, soma menos 1.129, menos 751, vai dar 1.800 cacetada, mais 1.340, vai dar menos 530,9 quilocalorias. É para 1 mol de sacarose? Então, por mol. Fechou. Aqui está o resultado. Essa é a resposta.